Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente aqui para mais uma aula de Química. Eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus Ji-Paraná. E na aula de hoje nós vamos começar com uma nova frente da Química, que é a Química Inorgânica. Muito bem, para a aula de hoje então, nós vamos começar com a teoria de arrênios, ok? O que nós vamos estudar sobre a teoria de arrênios? Primeiro, eu preciso que você compreenda o experimento de arrênios. Depois, a gente vai entender os conceitos de dissociação e ionização. E vamos finalizar com um resumão através de um mapa mental. Belezinha? Então vamos lá. Primeiro vamos compreender o experimento de arrênios. Bom, Svante August Arrhenius foi um físico e químico sueco que viveu entre o ano de 1859 e 1927. Então, ele propôs o seguinte experimento. Ele ligou fios elétricos aqui, né, a uma determinada fonte de energia elétrica, de maneira que um desses fios está passando por uma solução aquosa e ele observou duas situações. A primeira situação é uma situação em que a lâmpada não acende. A segunda situação, ele percebeu que se ele trocasse a solução aquosa, né, dependendo da solução aquosa, a lâmpada acenderia. Ou seja, eu tenho uma situação em que a solução aquosa não permite a passagem de corrente elétrica, e eu tenho uma segunda situação onde a solução aquosa permite a passagem de corrente elétrica. Ok? Muito bem. E aí, pessoal, então é o seguinte. A solução aquosa que não permite a passagem de corrente elétrica, Arrhenius chama de solução não eletrolítica. Já a solução aquosa que permite a passagem de corrente elétrica será então chamada de solução eletrolítica. Belezinha? Então, solução eletrolítica permite a passagem de corrente elétrica, solução não eletrolítica não permite a passagem de corrente elétrica. Belezinha? Bom, prosseguindo então os nossos estudos, eu só quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui. O que é a solução aquosa? Solução aquosa, pessoal, nada mais é do que uma mistura homogênea onde eu tenho um solvente e um soluto. O soluto vai estar dissolvido no solvente. O solvente para nós aí vai ser a água, então o outro componente da mistura será o nosso soluto. Por exemplo, água e açúcar. A água é o solvente, açúcar é o soluto. Água e sal de cozinha. Água, solvente, soluto, sal de cozinha. Belezinha? Só te dando essa orientação aí. Ok. Então, isso começou a intrigar aí o nosso querido Arrhenius. Por que determinada solução aquosa conduz corrente elétrica, por que a outra não conduz corrente elétrica? Então, ele começou a pensar. E aí, então, surge o conceito de dissociação e de ionização. Arrhenius percebeu o seguinte, quando a lâmpada acendia, a solução eletrolítica, a solução aquosa que ele utilizava, era de uma substância iônica ou de um ácido, ok? Então ele pensou o seguinte, uma substância iônica é formada por íons, então vai acontecer o quê? A dissociação, ou seja, a separação dos íons pré-existentes em meio aquoso. E no caso dos ácidos, então aqui tem um exemplo, né? NaCl é uma substância iônica, quando em solução aquosa, esses íons são separados. E no caso dos ácidos, vai acontecer ionização, que é a formação de íons não existentes anteriormente em meio aquoso. Então, olha só. No caso aqui, eu estou usando o ácido clorídrico, que é o HCl. Quando em solução aquosa, ele vai ter uma formação aqui do íon H+, e do íon Cl-, que anteriormente não existiam. No caso da dissociação, o NaCl, ele já era o Na+ e o Cl-, só foi separado. Aqui não, foi formado um H+ e um Cl- quando em meio aquoso. Então, qual foi a conclusão de Arrhenius aqui? Por que a lâmpada acende? Bom, a presença de íons livres na solução é que vai permitir a passagem de corrente elétrica. Então, devido ao fato de existir esses íons aqui na solução, esses íons vão se organizar dentro do sistema de modo a permitir que se flua aqui a corrente elétrica. Então, vai ter um fluxo de elétrons através desses íons, o que vai permitir, então, que a lâmpada acenda devido à passagem de corrente elétrica. Belezinha? Então, presença de íons livres na solução permite a passagem de corrente elétrica, por isso a lâmpada acende.
Belezinha? Então, soluções eletrolíticas são formadas por substâncias iônicas, que vão sofrer dissociação, ou também por ácidos, que vão sofrer ionização. Dissociação, separação de íons. Ionização, formação de íons que antes não existiam. Ok? Bom, na segunda situação, a Arrhenius percebeu, então, que nessa outra situação, né, vamos dizer assim, a Arrhenius percebeu que a lâmpada não acendia, então soluções não eletrolíticas são formadas por substâncias moleculares, exceto os ácidos, né, que vão sofrer ionização. E, então, o que acontece? Compostos moleculares não sofrem nem dissociação, nem ionização, claro, exceto os ácidos. Então, conclusão de Arrhenius. Nas soluções não eletrolíticas, não temos íons livres. Então, desse modo, não vai ter passagem de corrente elétrica, por isso a lâmpada não acende. Ok? Bom, resumindo tudo que nós conversamos. Uma solução nada mais é do que um soluto dissolvido em um solvente, formando uma mistura homogênea. Essa solução pode ser não eletrolítica, ou seja, não vai conduzir corrente elétrica, porque não tem íons livres, e essa ausência de íons livres é devido ao fato de ela não sofrer ionização nem dissociação. Lembrando que soluções não eletrolíticas são formadas por substâncias moleculares, exceto os ácidos. Já as soluções eletrolíticas são formadas por substâncias iônicas ou por ácidos. Soluções eletrolíticas conduzem corrente elétrica devido à presença de íons livres. No caso de substâncias iônicas, esses íons livres vêm devido à dissociação. No caso dos ácidos, esses íons livres serão formados devido à ionização. Beleza? Pessoal, e esse aí é o momento print na tela, ok? Se você é meu aluno, claro, o material vai ser disponibilizado para você. Se você não é meu aluno, dá aquele print legal na tela. Eu vou até fazer uma pose bonita aqui. Beleza? Deu aquele print na tela. É isso aí. Então, vamos prosseguir. Ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa é a nossa primeira aula em relação à química inorgânica. Eu precisava que você entendesse essa teoria de Arrhenius. Está aí meu e-mail. Qualquer coisa, entre em contato. Fique à vontade para pesquisar mais sobre essa teoria de Arrhenius. E a gente se vê daqui a pouquinho na próxima aula, que será a aula sobre ácidos. Belezinha? Até o próximo vídeo e valeu!